Hello and welcome! Eu sou Jackie do canal Ask Jackie e eu tenho uma pergunta para você. Como você falaria essas três palavras aqui? Eu tenho ouvido muita gente errando com a pronúncia desses verbos regulares em inglês. Por exemplo, esse primeiro verbo aqui, muita gente fala watched, com duas sílabas, mas a pronúncia certa é watched. Watched. Uma sílaba só com som de T no final. Esse verbo aqui, eu escuto muita gente falando livid, ou livid, livid. Mas em inglês também a gente fala lived, lived. Uma sílaba só com som de D no final. E este verbo aqui, muita gente fala waited ou waited. E isso tem a pronúncia certa. Então, quais são as regras? Quando que a gente fala o som de id? Quando a gente fala o som de T? E quando que a gente fala o som de D no final destes verbos? Neste vídeo eu vou ensinar para você algumas regrinhas para te ajudar a melhorar sua pronúncia com esses verbos regulares em inglês. E só para te lembrar, os verbos regulares são os verbos que terminam com ED no final, quando a gente conjuga o verbo no passado. Então, vamos lá. Tem três categorias de verbos regulares. Os verbos que terminam com som de id, por exemplo, waited. A segunda categoria, a gente tem os verbos que terminam com som de T, por exemplo, watched, termina com som de T. E na terceira categoria, a gente tem os verbos que terminam com som de D. Por exemplo, lived. Essa primeira categoria é a categoria mais fácil. E os verbos que caem nessa categoria são os verbos que vão ter o som de id. Então, você vai falar essa última sílaba como que aparece mesmo. Então, qualquer verbo que termina com som de D ou T, você vai falar o som de id no final. Por exemplo, wait, wait. O verbo wait termina com som de T. Então, quando a gente fala no passado, fica waited, waited. Também tem o verbo need, need. Need termina com som de D. Então, quando a gente conjuga need no passado, vira needed, needed. Hate, hate. Hate é um verbo que termina com som de T. Com hate, a gente só coloca D porque já termina com E. Vira hated, hated. E, mais um exemplo, o verbo end, end. End termina com som de D. Então, a gente fala ended, ended. Então, essa categoria é bem fácil, mas qualquer verbo que termina com som de D ou T, você vai colocar esse ED e você vai falar o som de id, id. Needed, ended, hated, waited. Na segunda categoria, a gente tem os verbos em que a gente fala voiceless sounds. Esses sons que a gente consegue produzir sem usar nossas vozes ou sem vibrar as cordas vocais. E só lembrando você, voiceless, less significa sem voz, ok? Então, voiceless é sem voz. Worthless, sem valor. Homeless, sem casa. E estes verbos vão terminar com som de som de T. Por exemplo, o verbo watch, watch. O último som que a gente escuta com watch é ch. E se você coloca sua mão aqui, você não vai sentir uma vibração. Ch. Faz. Eu sei que parece estranho, mas ajuda a fazer. Watch, não vibra. Então, você colocaria o ED no final, mas você falaria som de T. Então, seria watched, watched. I watched a movie last night. Outro exemplo, laugh, laugh. O último som que a gente escuta com o verbo laugh é f. E aqui também não vibra. Então aqui a gente falaria laughed, laughed. I laughed a lot last night. Outro exemplo, talk, talk. Talk termina com som de K, que
que também não sai som quando a gente faz som de K. E aqui, k, não vibra. Então, se você quer dizer eu conversei, eu falei bastante ontem, você falaria I talked. I talked a lot yesterday. Na terceira categoria, a gente tem os verbos que terminam com sons que a gente fala voiced sounds. Voiced sounds são os sons que a gente tem que usar nossas vozes para produzir. E vai ter uma vibração aqui nas cordas vocais. E estes verbos, quando a gente conjuga no passado, vão terminar com som de som de D. Por exemplo, o verbo listen. Listen. Listen significa escutar. E o som N, a gente precisa de nossas vozes para criar esse som. E vai ter uma vibração aqui. Parece estranho fazer, eu sei. Mas é bom fazer isso também. Então, o passado de listen é listened. Listened, com som de D no final. Também a gente tem o verbo travel. Travel. E além do L, uma coisa que eu queria falar, por exemplo, em inglês a gente fala Brazil, e você coloca a língua aqui atrás dos dentes, Brazil, mas não Brasil. Então toma cuidado com isso, ok? Por exemplo, o verbo travel é travel, não travel. Travel. Para fazer o som de a gente precisa de nossas vozes e vai ter uma vibração aqui nas cordas vocais. Então, o passado seria traveled, traveled, com som de D no final. E, por último, esse exemplo é o verbo live, live, que significa viver ou morar. Live termina com som V de V, né? V. Você tem que ter sua voz, tem que usar sua voz, vai ter uma vibração aqui para poder produzir o som de V. Então, você falaria lived, lived. I lived in Chicago, ok? Mas se você quer simplificar tudo isso, o mais importante, se o verbo termina com som de T ou D, T ou D, você vai falar essa última sílaba de id. Id. Waited, needed, ended, hated. Os outros verbos que não terminam com o som de T ou D, você vai falar T ou D, que na verdade é bem parecido. Então, se você fala som de T em vez de D, todo mundo vai entender. Mas é importante não colocar id, ok? Então, espero que esse vídeo tenha... I hope you enjoyed the video. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo. And now let's practice doing some exercise. Agora vamos praticar fazendo alguns exercícios. The id at the end of the word amazed is pronounced. O ed no final da palavra amazed é pronunciado como id, t ou d. Lembra, termina com z e é uma sílaba. Então, termina, a pronúncia certa é D, ok? Next, help. Help termina com P, então é pronunciado como T. Love, here, termina com GH, então também é com T. Ok? Want. Aqui termina com T, então é ID. São duas sílabas. And so on. E assim por diante, ok? So, do the exercise. Faça os exercícios. O link está no arquivo anexo. And practice and study. Estudem e pratiquem. Remind, lembrem-se. The more you practice, the more you learn. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aprender. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.